O cenário militar na Ucrânia está mudando drasticamente à medida que a visão ocidental sobre o conflito passa por uma reavaliação profunda. Esse movimento foi catalisado por um relatório recente do Royal United Services Institute, RUSI, uma respeitada instituição de pesquisa do Reino Unido. O estudo questiona a perspectiva otimista que predominava em relação à resistência ucraniana, apontando para uma deterioração iminente da situação em Kiev. De acordo com os analistas do RUSI, o que antes era considerado uma defesa robusta contra as forças russas, agora é visto como um esforço cada vez mais vulnerável e prestes a falhar. O relatório ressalta que a Rússia, sob o comando de Vladimir Putin, não apenas aumentou sua produção de armamentos de precisão, incluindo mísseis de longo alcance e bombas guiadas, mas planeja uma expansão ainda maior dessa capacidade no futuro próximo. Isso coloca Moscou em uma posição de supremacia militar, com um exército em crescimento e recursos, capazes de desestabilizar completamente as defesas da Ucrânia. A análise sugere que, com o atual ritmo de ataques, é cada vez mais improvável que as forças ucranianas possam resistir à ofensiva russa a longo prazo. Em termos estratégicos, a situação nas linhas de frente ucranianas está se agravando, pois as forças de Kiev enfrentam dificuldades não só para repor suas tropas, mas também para manter o fluxo de suprimentos essenciais. A infraestrutura militar de Kiev tem sido alvo de ataques constantes, principalmente pela artilharia russa e seus mísseis de precisão, dificultando a mobilização de recursos e o fortalecimento de posições-chave. Ao mesmo tempo, as forças russas têm consolidado seu domínio no espaço aéreo, uma vantagem crucial que permite ataques de longo alcance sem colocar suas aeronaves em risco. Um dos maiores desafios apontados pelo relatório do RUSI é a produção em massa de bombas planadoras de precisão, um tipo de armamento altamente eficaz que está sendo utilizado em grande escala pelas forças russas. Essas bombas são projetadas para atacar alvos estratégicos com precisão, sem a necessidade de que aviões russos se aproximem dos sistemas de defesa ucranianos. A expectativa é que a produção dessas bombas cresça substancialmente até o final de 2024, o que, de acordo com os especialistas, poderá desequilibrar ainda mais as forças em combate, tornando a resistência ucraniana ainda mais difícil. Além disso, a Rússia tem adotado uma abordagem meticulosamente planejada para neutralizar as capacidades de defesa da Ucrânia, com uma série de ataques coordenados que têm como alvo os principais sistemas de defesa antiaérea do país. Esses ataques, muitas vezes realizados com mísseis de precisão, drones e bombardeios aéreos, têm se mostrado altamente eficazes em enfraquecer a habilidade da Ucrânia de proteger seu território. A destruição de radares, sistemas de mísseis de defesa e outras infraestruturas essenciais têm permitido que as forças russas consolidem seu domínio no espaço aéreo, um fator crucial para o sucesso de qualquer operação militar. O controle do céu permite que Moscou realize ataques de longo alcance com armas de precisão, sem a necessidade de se arriscar a ataques diretos ou a perdas significativas em suas aeronaves, um fator que foi determinante para o fortalecimento da posição estratégica russa nas últimas semanas. Este domínio aéreo tem um impacto direto na capacidade de resposta das tropas ucranianas, que são agora mais limitadas em sua capacidade de realizar contra-ataques eficazes. A aviação de combate ucraniana, que anteriormente desempenhava um papel importante na defesa do território e na execução de ofensivas, foi drasticamente afetada pela perda de apoio aéreo e pela vulnerabilidade frente para ataques russos. Além disso, o controle das forças russas sobre o espaço aéreo também dificulta a mobilização de tropas e o transporte de recursos essenciais, tornando ainda mais difícil para a Ucrânia manter uma presença robusta em regiões-chave e responder rapidamente a novas ofensivas. Outro fator relevante que tem sido um desafio crescente para a Ucrânia é a questão do apoio internacional. Embora os aliados ocidentais, incluindo países como os Estados Unidos, o Reino Unido e membros da União Europeia, tenham expressado seu compromisso em apoiar Kiev com fornecimento de armamentos, sistemas de defesa e assistência financeira, a entrega desses recursos tem se mostrado mais lenta do que o esperado. Desde o início da invasão russa, a Ucrânia tem buscado de maneira urgente equipamentos militares mais avançados, como mísseis de longo alcance, sistemas de defesa aérea de última geração e veículos
blindados modernos, capazes de combater as forças russas em pé de igualdade. No entanto, apesar dos compromissos feitos pelos países ocidentais, esses pedidos ainda não foram atendidos com a rapidez necessária para alterar substancialmente a dinâmica do campo de batalha. Em particular, os sistemas de defesa aérea modernos, como os mísseis Patriot e os mísseis de longo alcance, que poderiam permitir à Ucrânia atingir alvos a distâncias mais seguras e reduzir o impacto das ofensivas russas, têm sido fornecidos de maneira mais limitada. A falta de tais recursos tem pressionado ainda mais as forças ucranianas, que, apesar de sua determinação, enfrentam uma escassez crescente de equipamentos de alto desempenho e munições de precisão. Isso coloca Kiev em uma situação cada vez mais difícil, onde as forças armadas do país lutam não apenas contra um inimigo militar superior, mas também contra uma escassez de recursos essenciais que limita sua capacidade de resistência. Sem os reforços necessários, os soldados ucranianos podem se ver forçados a continuar a lutar com menos meio, o que pode levar ao desgaste irreversível de suas capacidades operacionais. A lentidão na entrega de apoio militar também reflete a complexidade política envolvida no fornecimento de armas avançadas, especialmente com a crescente cautela de alguns países em relação a uma escalada do conflito, que poderia envolver diretamente as potências da OTAN. Existe uma divisão dentro da aliança sobre qual a melhor forma de apoiar a Ucrânia, sem provocar uma intensificação do confronto com a Rússia, o que tem dificultado a tomada de decisões mais rápidas e decisivas. Esse impasse tem feito com que os recursos necessários cheguem de forma fragmentada e com atrasos, o que aumenta a pressão sobre a resistência ucraniana e coloca em risco a estabilidade de suas linhas de defesa. Enquanto a Ucrânia espera por reforços que ainda não chegaram em número suficiente, a pressão sobre suas forças é imensa. O desgaste contínuo das tropas ucranianas, combinado com a falta de equipamentos adequados e o domínio aéreo russo, coloca o país em uma posição cada vez mais vulnerável. Para a Ucrânia, a batalha pela sobrevivência não é apenas uma luta no campo de batalha, mas também uma corrida contra o tempo e contra a escassez de recursos, com cada dia que passa tornando mais difícil sustentar uma defesa eficaz. Com o conflito se estendendo por vários meses e a pressão sobre Kiev aumentando a cada dia, a guerra na Ucrânia se transformou em um verdadeiro teste de resistência para o país e suas forças armadas. As tropas ucranianas, que inicialmente conseguiram manter um nível considerável de resistência, continuam a lutar para preservar suas posições, mas enfrentam uma crescente escassez de recursos e uma ofensiva russa cada vez mais forte. A disparidade no número de tropas, a superioridade tecnológica da Rússia, somada à produção em massa de armamentos sofisticados, tem tornado mais difícil para as forças ucranianas sustentar sua linha de defesa. Além disso, a contínua destruição da infraestrutura vital, como sistemas de comunicação e centros de comando, coloca em risco a capacidade das tropas de coordenar suas operações de maneira eficaz. Enquanto a ofensiva russa se torna mais intensa e coordenada, com ataques frequentes em várias frentes, a Ucrânia luta contra a falta de apoio externo suficiente. Embora os aliados ocidentais, como os Estados Unidos e a União Europeia, tenham prometido assistência militar, a realidade no campo de batalha mostra que a entrega de armamentos e suprimentos tem sido mais lenta do que o necessário para reverter o equilíbrio de forças. Sistemas de defesa aérea avançados, armamentos de longo alcance e munições críticas, que poderiam fornecer um respiro para as forças ucranianas, ainda não chegaram na escala necessária. Essa falta de fornecimento e a incerteza sobre o envio de novos pacotes de ajuda alimentam a sensação de vulnerabilidade crescente em Kiev, que se vê cercada por dificuldades tanto internas quanto externas. O que inicialmente parecia ser uma defesa sólida e capaz de resistir ao avanço russo, agora está sendo posto à prova de maneira severa. A resistência, embora ainda forte em termos de moral e comprometimento das tropas ucranianas, é constantemente desafiada pela falta de recursos vitais e pela destruição quase constante das suas defesas. O ritmo acelerado das hostilidades e a diminuição das opções de resposta tornam cada decisão no campo de batalha mais crítica, levando muitos analistas a questionar se a Ucrânia conseguirá sustentar seu esforço de defesa a longo prazo. À medida que o conflito se intensifica, a guerra na Ucrânia tem implicações não apenas para a estabilidade do país, mas também para o cenário geopolítico global. As possíveis repercussões de uma
Ucrânia enfraquecida ou derrotada seriam profundas, afetando não apenas a segurança e a política na Europa Oriental, mas também as relações entre as potências ocidentais e a Rússia. Um possível enfraquecimento da resistência ucraniana pode incentivar outras nações a repensarem sua postura frente à Rússia, o que pode alterar o equilíbrio de poder na região e além dela. A forma como as potências ocidentais responderão a essa crise, especialmente em relação ao envio de armamentos e a continuidade do apoio financeiro, será determinante não só para o futuro da Ucrânia, mas também para a estabilidade política e econômica da Europa. Nos próximos meses, o destino da resistência ucraniana dependerá não só das condições internas do país, mas também das decisões políticas cruciais tomadas por seus aliados internacionais. O apoio militar contínuo de nações parceiras, a quantidade e a rapidez com que os recursos chegam terão um papel fundamental na defesa das posições ucranianas. Se o Ocidente se mantiver firme no fornecimento de recursos e na ampliação do apoio estratégico, isso pode fornecer uma chance para que a Ucrânia fortaleça suas defesas e inicie novas ofensivas. Porém, caso o apoio diminua ou as tensões políticas internas nos países ocidentais aumentem, as opções de Kiev podem se reduzir ainda mais, levando a um cenário de isolamento crescente.